Eu disse a Jesus que não aguentava mais. E dessa vez eu não falei bonito. Não foi uma oração organizada. Não foi cheia de fé impecável. Não teve palavras certas. Foi um desabafo. Foi quase um sussurro misturado com um cansaço. Foi mais um eu não consigo do que um eu confio. Eu estava exausta. Exausta de ser forte. Exausta de manter tudo funcionando. Exausta de fingir que estava tudo sob controle quando, por dentro, eu estava desmoronando. Eu cheguei naquele ponto em que o corpo continua, mas a alma trava. Eu fazia tudo o que precisava ser feito. Cumpria compromissos, respondia mensagens, resolvia problemas. Mas algo dentro de mim tinha parado. Eu não estava triste exatamente. Eu estava sobrecarregada de expectativas, de responsabilidades, de cobranças menos minhas e dos outros. E o pior era sentir que, se eu parasse, tudo cairia. Então eu não parava. Mas naquele dia, eu não consegui continuar fingindo. Eu sentei, respirei fundo e falei: Jesus, eu não aguento mais. Não foi dramático, foi sincero. Foi o tipo de frase que sai quando você já tentou ser forte demais. Eu disse que estava cansada de carregar tudo sozinha, cansada de não ser vista, cansada de parecer forte quando estava frágil. Eu disse que estava com medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não dar conta. Eu disse que estava perdendo a alegria, que estava funcionando, mas não vivendo, que estava sobrevivendo, mas não respirando. Eu não escondi nada. Eu disse que estava com raiva às vezes, que me sentia injustiçada, que não entendia porque parecia que todo mundo tinha apoio, menos eu. Eu disse que me sentia sozinha mesmo cercada de pessoas. E pela primeira vez, eu não filtrei a oração. Eu não tentei parecer madura espiritualmente. Eu não tentei soar grata, eu só fui verdadeira. Eu não aguento mais. E sabe o que é mais estranho? Eu tinha medo do silêncio. Medo de falar aquilo e não ouvir nada. Medo de abrir o coração e continuar sozinha. Mas algo aconteceu. Não foi um trovão. Não foi uma voz audível. Não foi algo que eu pudesse gravar. Foi uma presença. Uma sensação de que eu não estava falando para o vazio. O ambiente não mudou. Os problemas não sumiram, mas algo dentro de mim começou a se acalmar. Era como se ele estivesse ali, ouvindo cada palavra sem me interromper, sem me corrigir, sem me julgar. Eu senti que podia continuar falando. Então eu continuei. Eu disse que estava cansada de ser a responsável por tudo, que sentia culpa quando descansava, que tinha medo de ser esquecida se não fosse útil. Eu disse que não queria mais viver no limite. E enquanto eu falava, eu comecei a perceber uma coisa. Eu nunca tinha sido tão honesta com Deus. Eu sempre pedia ajuda, mas de forma controlada. Sempre agradecia, mas escondendo a dor. Sempre confiava, mas segurando o peso com uma mão. Naquele dia, eu soltei. Não porque eu era forte, mas porque eu não tinha mais forças para fingir. E foi ali que algo mudou. Não foi instantâneo, mas foi real. Eu senti que, pela primeira vez, eu não precisava sustentar a conversa. Eu não precisava convencer Jesus da minha dor. Ele já sabia. E essa percepção me quebrou por dentro menos, mas de um jeito bom. Porque eu passei tanto tempo achando que precisava explicar tudo, provar tudo, justificar tudo. E ali eu percebi que eu podia simplesmente ser cansada, ser frágil, ser humana e dizer: eu não aguento mais, sem medo de ser rejeitada, sem medo de ser ignorada, sem medo de ouvir que eu precisava ser mais forte. Eu não sabia ainda qual seria a resposta, mas eu sabia que ele tinha ouvido. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha dentro da minha própria dor. Filha, eu ouvi quando você disse que não aguentava mais. Antes mesmo das palavras saírem da sua boca,
Eu já conhecia o peso que estava esmagando o seu peito. Eu vi cada noite em que você continuou forte por fora, mas por dentro estava implorando por descanso. Eu vi quando você segurou o choro para não preocupar ninguém. Vi quando você sorriu enquanto se sentia quebrada. Vi quando você disse, eu dou conta, enquanto sua alma sussurrava, eu preciso de ajuda. Você acha que chegou tarde para falar comigo assim. Acha que deveria ter confiado mais. Acha que falhou por só agora admitir que não aguenta mais. Mas escute com atenção. Eu não me afasto quando você chega no limite. Eu me aproximo. Você passou tempo demais acreditando que precisava sustentar tudo sozinha. Que se você não fosse forte, tudo cairia. Que se você parasse, ninguém seguraria. Mas eu nunca te pedi para carregar o mundo. Você confundiu responsabilidade com isolamento. Confundiu maturidade com sobrecarga. Confundiu força com solidão. E eu estive com você em cada momento. Quando você acordava já cansada. Quando o medo te acompanhava em silêncio. Quando você sentia que ninguém realmente via o que você carregava. Eu estava ali. Você não estava falando para o vazio naquele dia. Eu estava esperando você parar de fingir. Não porque eu precisava da sua honestidade para agir, mas porque você precisava dela para descansar. Quando você disse, eu não aguento mais, você finalmente soltou o que estava segurando com as duas mãos. E eu pude tocar o que você nunca me entregou completamente. Você me entregava pedidos, entregava planos, entregava preocupações superficiais, mas o cansaço profundo, você guardava. A culpa, você escondia. O medo de não ser suficiente, você mascarava. E eu esperei. Esperei o dia em que você entenderia que não precisa se provar para mim. Filha, você não precisa performar diante de mim. Não precisa me impressionar com fé forte. Não precisa esconder suas dúvidas. Não precisa parecer equilibrada. Eu conheço sua estrutura emocional. Eu conheço sua história. Eu conheço os momentos em que você precisou amadurecer rápido demais. Você se tornou forte porque precisava sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E eu não te chamei para apenas sobreviver. Eu te chamei para descansar em mim. Descansar não significa abandonar suas responsabilidades. Significa não carregá-las sozinha. Existe uma diferença. Você está exausta porque assumiu pesos que não eram seus. Assumiu expectativas que não foram colocadas por mim. Assumiu o papel de sustentadora de tudo. E isso está quebrando algo dentro de você. Mas eu estou aqui para reconstruir. Não com cobrança, não com exigência, mas com presença. Você tem medo de soltar porque acha que tudo vai desmoronar. Mas o que é sustentado apenas pela sua força já está frágil. O que é sustentado por mim permanece. Eu não te abandonei quando você tentou dar conta sozinha. Eu não me afastei quando você se fechou. Eu não me irritei quando você reclamou. Eu permaneci. E agora eu te digo: pare de lutar para merecer descanso. Pare de se culpar por precisar. Pare de acreditar que você só tem valor quando está funcionando. Você tem valor quando está cansada. Tem valor quando está perdida. Tem valor quando não sabe o que fazer. Eu não me movo pelo seu desempenho. Eu me movo pelo seu coração. E o seu coração está pedindo cuidado. Então, deixe-me cuidar. Deixe-me sustentar o que você não consegue mais. Deixe-me organizar o que está confuso. Deixe-me carregar o que está pesado demais. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa tomar decisões agora. Não precisa provar nada. Respire. Eu estou aqui. Quando o medo voltar, eu continuo aqui. Quando a culpa aparecer, eu continuo aqui. Quando a força antiga tentar assumir o controle, eu continuo aqui. Você não está falhando por estar cansada. Você está humana. E eu não te rejeito por isso. Eu te abraço. Eu te sustento. Eu te conduzo. E a partir de hoje, quando o peso começar a apertar novamente, não espere chegar ao limite. Volte antes. Fale antes. Entregue antes. Eu nunca quis que você carregasse tudo sozinha. E você nunca esteve realmente sozinha.
Depois que eu ouvi aquela resposta, o mundo não mudou. Minhas responsabilidades ainda estavam ali. As mensagens continuaram chegando, os compromissos não desapareceram. Mas algo dentro de mim não era mais o mesmo. Eu não sei explicar exatamente o momento da virada. Não foi um arrepio dramático. Não foi uma explosão emocional. Foi um alívio silencioso. Como se, pela primeira vez, eu não estivesse sozinha dentro do meu próprio cansaço. Eu percebi que passei anos acreditando em uma mentira muito bem construída, a de que eu precisava dar conta de tudo para ser digna, digna de amor, digna de reconhecimento, digna de permanecer na vida das pessoas. Eu transformei força em identidade, transformei sobrecarga em virtude, transformei exaustão em rotina. E ouvir Jesus dizer que Ele nunca me pediu isso mexeu comigo, porque se Ele nunca exigiu isso de mim, quem exigiu? Talvez eu mesma. Talvez a história que eu vivi. Talvez as circunstâncias que me obrigaram a amadurecer cedo demais. Mas ali, naquele diálogo silencioso, eu entendi que continuar assim não era fidelidade. Era medo, medo de perder controle, medo de não ser necessária, medo de não ser suficiente. E pela primeira vez, eu não lutei contra esse medo, eu observei. Eu percebi como ele comandava minhas decisões. Como ele me fazia aceitar mais do que eu podia. Como ele me impedia de pedir ajuda. E algo começou a se ajustar. Eu não acordei no dia seguinte, completamente leve. Mas acordei diferente. Eu não me levantei já pensando no que precisava resolver. Eu respirei primeiro. Parece pequeno. Mas para alguém que vive no automático da responsabilidade, respirar antes de agir é revolucionário. Eu comecei a notar meus limites. Coisa que eu ignorava há anos. Notei o cansaço antes que virasse colapso. Notei a tensão antes que virasse irritação. Notei a sobrecarga antes que virasse ressentimento. E comecei a fazer algo novo. Eu parei antes de quebrar. Não sempre, mas às vezes. E essas vezes começaram a mudar o ritmo da minha vida. Eu comecei a dizer pequenos nãos. Nãos que antes me pareciam impossíveis. Não por rebeldia, mas por respeito próprio. Eu comecei a delegar o que eu sempre absorvia. Comecei a não responder imediatamente tudo. Comecei a aceitar que eu não controlo tudo. E isso me deu medo no começo. Porque parecia que eu estava falhando. Parecia que eu estava sendo menos. Mas não era isso. Eu estava sendo mais verdadeira. Mais honesta com o meu limite. Mais alinhada com o que eu realmente conseguia sustentar. A transformação não foi externa primeiro. Foi interna. Eu parei de me acusar por estar cansada. Isso foi enorme, porque eu me culpava até por sentir. Eu me cobrava por precisar. Eu me chamava de fraca por chegar ao limite. E depois de ouvir Jesus dizer que Ele não me media pelo meu desempenho, essa cobrança perdeu força. Não sumiu de uma vez, mas perdeu autoridade. Eu comecei a perceber que meu valor não estava na minha produtividade. Eu não era amada porque eu dava conta. Eu era amada mesmo quando eu não dava. Isso desmontou uma estrutura inteira dentro de mim. E junto com isso, veio algo que eu não sentia há muito tempo. Paz, não ausência de problemas, mas ausência daquela pressão interna constante. Eu não precisava mais provar nada para Deus. Eu não precisava mais ser a heroína silenciosa. Eu podia ser humana. E isso me deu espaço para algo novo, relacionamento. Eu comecei a conversar com Jesus durante o dia. Não só quando estava no limite. Comecei a falar antes do colapso, antes da exaustão. E isso mudou tudo. Porque quando eu falava antes, o peso não acumulava do mesmo jeito. Eu comecei a entregar pequenas coisas. Não só o desespero, pequenas decisões, pequenas preocupações, pequenas ansiedades, e isso foi construindo confiança. Eu percebi que confiar não era um salto dramático. Era um exercício diário. Eu ainda tenho dias difíceis.
Ainda tenho momentos em que quero assumir tudo de novo, mas agora eu reconheço mais rápido. Eu percebo quando estou tentando carregar o que não é meu, e quando percebo, eu solto. Nem sempre com facilidade, mas com consciência, e isso é liberdade. A transformação não me fez irresponsável, me fez equilibrada. Não me fez indiferente, me fez saudável. Eu continuo sendo forte, mas não mais por medo. Eu continuo sendo responsável, mas não mais sozinha. Eu continuo sustentando coisas. Mas agora eu sei que também sou sustentada. E essa é a maior mudança de todas. Eu não sou mais a única base. Eu não sou mais o último recurso. Eu não sou mais o único apoio. Eu tenho apoio. Eu tenho sustento. Eu tenho presença. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estou vivendo no limite. Eu estou aprendendo a viver em paz. Eu falei com ela. Eu sustentei o coração dela. Eu a ensinei a soltar. E agora eu falo com você. Sim, você que está ouvindo em silêncio. Você que se reconheceu em cada palavra. Você que também já disse, nem que seja por dentro, eu não aguento mais. Eu conheço o seu limite. Eu conheço o peso que você não compartilha com ninguém. Conheço as responsabilidades que você assumiu por medo. Conheço o cansaço que você chama de rotina. Você pode estar cercada de pessoas. Pode estar funcionando bem por fora, mas eu vejo o que ninguém vê. Eu vejo quando você deita e o silêncio pesa. Eu vejo quando você acorda já cansada. Eu vejo quando você engole o choro para continuar. E eu te digo agora, você não precisa continuar assim. Você não foi criada para viver esmagada pelo excesso. Não foi criada para sobreviver à base de força constante. Não foi criada para carregar o que não é seu. Eu não te pedi perfeição. Eu não te pedi exaustão. Eu não te pedi para ser a base de tudo. Você aprendeu a ser forte porque precisou. Mas agora, eu te convido a algo diferente. Solte. Solte o que você está segurando por medo. Solte o que você carrega por culpa. Solte o que você assumiu para não decepcionar. Talvez você esteja pensando, se eu soltar, tudo desmorona. Mas eu te pergunto, o que é sustentado apenas pela sua força já não está frágil. Quando você tenta sustentar tudo sozinha, você se coloca no lugar que não é seu. Eu sou o sustento. Eu sou a base. Eu sou aquele que permanece quando sua força acaba. Mas para que eu sustente, você precisa permitir. Não é sobre fazer mais, é sobre confiar mais. E agora, eu te chamo para uma decisão. Não feche este vídeo e volte para o automático. Não ignore o que está mexendo aí dentro. Não volte para o padrão antigo de aguentar calada. Se algo em você foi tocado, responda. Responda com entrega. Responda com oração. Responda com decisão. Diga agora, mesmo que em silêncio: Jesus, eu também não aguento mais. E entregue. Entregue de verdade. Não só as palavras, mas o peso. E agora, ore comigo. Pela Santa Cruz de Cristo, onde o amor venceu o medo, onde o sacrifício venceu a culpa, onde a entrega venceu o peso, eu me coloco diante de ti. Santa Cruz de Cristo, sinal de redenção e proteção, cobre minha vida com o teu poder. Que todo fardo que não vem de Deus seja removido. Que toda culpa excessiva seja quebrada. Que toda sobrecarga desnecessária seja cancelada. Pela força da cruz, eu renuncio ao medo de soltar. Renuncio à necessidade de controlar tudo. Renuncio à crença de que eu preciso carregar sozinha. Que a cruz de Cristo seja meu abrigo. Que a cruz de Cristo seja minha defesa. Que a cruz de Cristo seja meu descanso. Onde houver peso, que haja alívio. Onde houver medo, que haja confiança. Onde houver exaustão, que haja renovação. Eu entrego agora tudo o que tem me esmagado. Entrego responsabilidades que não são minhas. Entrego expectativas que me ferem. Entrego culpas que me prendem. Pela Santa Cruz de Cristo, eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho não carregar sozinha. Amém.
Agora escute. Você não terminou este vídeo por acaso. Você ficou porque algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso. Então, não deixe essa decisão morrer aqui. Volte a estas palavras quando o peso retornar. Permaneça onde você foi cuidado. Escolha não se isolar novamente. Toda vez que o cansaço tentar te dominar, lembre-se da cruz. Lembre-se de que você não sustenta tudo. Eu sustento você. E você não precisa mais carregar tudo sozinha. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você não ouviu essas palavras por coincidência. Você não ficou até o final só por curiosidade. Algo em você precisava ouvir isso. Talvez você tenha começado este vídeo cansada. Talvez tenha apertado o play sem esperar muito. Talvez só quisesse distração. Mas agora você sabe. Você não está apenas cansada. Você estava carregando o que não era para carregar. E hoje você entregou. Talvez não completamente. Talvez ainda com medo. Talvez ainda segurando uma parte. Mas você deu um passo. E passos mudam destinos. A maior mentira que você acreditou foi essa: que você precisava aguentar tudo sozinha. Hoje essa mentira foi confrontada. Hoje você ouviu que pode descansar, que pode soltar, que pode ser sustentada. E isso muda tudo. Mas existe uma escolha que precisa ser feita agora. Você pode fechar este vídeo e voltar para o automático. Voltar para o excesso. Voltar para o silêncio pesado. Ou pode decidir que algo realmente começou aqui. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Assuma diante de Deus: eu não quero mais carregar sozinha. E faça algo prático. Volte a falar com Ele antes de chegar no limite. Entregue antes de quebrar. Pare antes de colapsar. Não espere o esgotamento para buscar presença. Se este vídeo foi resposta para você, permaneça conectado a esse tipo de mensagem. Não se isole novamente. Não volte para a força forçada. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa sustentar o mundo. Você é sustentada. E agora eu quero te dizer algo direto. Se você se identificou, escreva nos comentários: eu entrego. Não é sobre algoritmo, é sobre decisão. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você reforça. Quando você reforça, você transforma. E se essa mensagem pode alcançar alguém que também está no limite, compartilhe. Porque existem pessoas que estão sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Hoje você não sai daqui do mesmo jeito. Hoje você entendeu que não precisa mais aguentar sozinha. E quando o peso voltar, porque às vezes ele tenta voltar, lembre-se, você disse que não aguentava mais. E ele respondeu. E ele continua respondendo. Você não está sozinha. Nunca esteve. E nunca estará.